Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem de Deus para poder estar compartilhando com os irmãos, que eu tenho absoluta certeza e convicção que Deus, Ele vai estar falando fortemente ao coração de todos que vão estar assistindo este vídeo. Antes, meus irmãos, se eu compartilhar algo com os irmãos, nós estamos vivendo em dias, irmãos, que não são fáceis, principalmente para o cristão que quer viver uma vida separada, uma vida devota a Deus, uma vida de compromisso e com fidelidade ao Senhor. Cada dia que passa, fica mais difícil para aqueles que querem servir a Deus de verdade. O que está acontecendo hoje em muitas cidades, em muitos países, estados, é que ou as denominações se misturam com o sistema, ou então o sistema vai bombardear a denominação, a igreja. Então a gente vê que muitas denominações estão misturadas com o mundo, está misturada com as coisas carnais, está misturado, tudo misturado. E as denominações que estão se separando, que são a minoria, que são os poucos, porque sempre Deus levantou os seus remanescentes, aqueles que, por mais que há corrupção, por mais que muitos vai na onda de muitos, na onda da multidão, sempre tem aqueles que o Senhor separou, que não abre mão da verdade, não abre mão dos princípios bíblicos, não abre mão da palavra de Deus. E nós estamos vivendo isso hoje em nossos dias, aonde a verdade se tornou mentira na boca de muitos e aonde a mentira se tornou verdade. Ou seja, estamos vivendo em tempos, irmãos, dias que cada dia que passa eu vejo a dificuldade para nós que pregamos a palavra de Deus, que pregamos a luz da Bíblia. As pessoas, elas não querem ser confrontadas, muitos não querem ouvir mais a palavra de Deus. Muitos não querem mais se santificar suas vidas. Muitos apoiam o profano, o mentiroso, o enganador, mas não apoia os homens de Deus simples que Deus tem levantado. Irmãos, quem tem nos levantado em meio a esta geração corrupta é o Senhor que tem nos levantado. O Senhor Jeová Rafá Jireh, que tem nos levantado para poder estar levando a sua palavra. O Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Se a gente for permear a palavra de Deus, as cartas paulinas, o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, a gente for contextualizar ali, a gente vê que Paulo, que Pedro, sempre alertou dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos profetas, que se for possível, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, até os escolhidos seriam enganados. Hoje, irmãos, a gente prega a palavra de Deus. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui. Os nossos dias hoje, irmãos, talvez alguns não possam concordar. É a opinião, cada um tem a sua opinião. Mas em uma visibilidade dentro da palavra de Deus, eu observo que aos nossos dias hoje, irmãos, a esta geração de hoje, é o momento da gente viver a palavra de Deus, piamente, viver a palavra de Deus. Tem coisas que em gerações passadas que Deus fez,
que hoje já não acontece mais. E vou te dar alguns exemplos para que você possa entender aonde eu vou chegar no consentimento da palavra de Deus. Hoje, em nossos dias, Deus ele não abre o mar como Deus abriu no Antigo Testamento, o livro do Êxodo. Aquele tipo de milagre foi para aquele tempo, porque foi uma necessidade para aquele tempo e para aquela época. Se Deus quiser abrir o mar hoje, Deus abre, mas me diga, qual é a necessidade? Qual é o propósito de Deus abrir o mar hoje? Então foi para aquela época. As muralhas de Jericó caiu ao chão. Uma cidade fortificada que ninguém entrava naquela cidade. Muita segurança, exércitos e fortificada. Ninguém entrava naquela cidade. E a gente vê que Deus deu uma ordem a Josué para poder dar a volta na cidade. Ao comando de Deus, ao 7º dia, ele tocou a buzina e o povo e eles gritou e as muralhas caiu de Jericó. Há uma necessidade hoje de uma cidade inteira, muros cair. Há uma necessidade hoje de Deus falar assim com o povo dele, começa a dar a volta na cidade e depois grita e cai os muros. Não, Deus opera de outras maneiras, de outras formas. Os sinais de Deus, irmãos, ele vai mudando no decorrer das gerações. Você não precisa ser um teólogo, não, para poder entender isso, não. Você só precisa ler a Bíblia. Ler a Bíblia e você sempre buscar um direcionamento do Espírito Santo de Deus para que possa te iluminar e para que possa te guiar, para que você possa entender. Meus amados irmãos, observe aqui uma coisa. Quando o povo, eles, no Antigo Testamento, obedecia à voz de Deus e Deus operava os seus sinais, havia uma necessidade para aquela época. Pois bem, veio o tempo dos profetas, Deus levantou profetas por causa de uma necessidade de levar mensagem, profetas foi espancado. Observe outra coisa também. O profeta Isaías, no capítulo 20, ele ficou 3 anos, acho que foi 3 anos e meio, andando nu, mostrando suas vergonhas. Deus trazendo uma forma simbólica para o povo entender que, do mesmo jeito, aquele povo estava diante de Deus. Deus tinha vergonha das práticas e atitude deles. Hoje, em nossos dias, já não é mais cabível isso. Um profeta, um servo de Deus, eu não uso muito bem a expressão profeta, porque hoje Deus opera por meio do ministério profético. Profeta, hoje você vê muita gente se autodenominando ser profeta. Eu vi um recentemente dizendo, eu sou o maior profeta dessa geração. Conversa, irmão. Conversa. Olha para os profetas de antigamente, levantados por Deus. Olha para os que se promove, se autodenomina a ser profeta hoje. Muitos vivem ostentando, luxando. Aí só porque revela, profetiza e fala que é profeta? Não. Profeta é o que traz a mensagem de Deus para o povo. Tu sabe quem é profeta hoje, se fosse colocar na risca em nossos dias? O que prega a palavra com verdade. Esse é o verdadeiro profeta. Porque o profeta é o que traz a mensagem de Deus para o povo. Então, se eu trago a mensagem de Deus para o povo, que é a palavra de Deus sem adulterar ela, então essa pessoa é um profeta de Deus, porque traz a palavra de Deus, o recado de Deus para o povo, mediante a luz da palavra, sem adulterar a palavra de Deus, sem prostituir a palavra de Deus.
Então hoje muitos, em nossos dias, estão desprezando, agora eu vou chegar onde eu quero chegar, estão desprezando a palavra de Deus, estão desprezando as verdades bíblicas, estão desprezando essa palavra que tem um poder de libertar, de transformar e modificar nossas vidas. Observe aos nossos dias hoje, da nossa geração de hoje, nós estamos vivendo o tempo da gente viver esta palavra na íntegra, irmãos. A gente praticar esta palavra. O nosso tempo, essa geração hoje, Deus cura. Deus liberta, levanta paralítico, cego volta a enxergar. Pastor, os milagres continuam sim, mas não na mesma proporção de um tempo atrás. Irmãos, na minha convenção, eu vivi muitos milagres pregando e orando pelo povo. Era algo que eu terminava de pregar, algo naturalmente. Eu começava a orar e Deus começava a curar. Os sinais eram mais fortes. E não é porque orava mais ou orava menos, não. É porque Deus operava muitos sinais. Paralítico levantava constantemente. Eu já orei e vi pessoas cegas voltar a enxergar. Então assim, Deus operava constantemente. Eu estou falando isso de me gloriar, não. Longe de mim. Eu estou falando aqui que há mais ou menos 18 anos atrás, eu via constantemente Deus operar. Foi passando-se o tempo, irmãos. Olha para os nossos dias hoje. Hoje Deus manifesta muito no meio da palavra. Por quê? Porque no meio desses sinais, muitos começaram a confundir picaretas com homens de Deus. Porque o homem revela, porque um paralítico levanta, a pessoa fala é homem de Deus. E às vezes não vive a palavra. Ele tem a fé que Deus faz e quem faz é Deus. Ele tem o dom. Ele tem um dom de cura, ele tem um dom de revelação. A Bíblia diz que os dons vêm sem arrependimento. Você usa os dons sem arrependimento. Agora, para poder viver a palavra, irmão, você tem que santificar a sua vida e dar um bom testemunho e ter um caráter formado cristão na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, Deus ele trabalha muito com a palavra. Tu vê que se a palavra de Deus, você ouvir a palavra e você escute o que a palavra de Deus faz hoje em nossas vidas. Você ouve a palavra, você crê na palavra, e quando a palavra entra na sua vida, o demônio tem que sair. Por quê, pastor? João capítulo 1, versículo 1 por diante. O verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, e o verbo fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? É Jesus. O verbo é o quê? A palavra. Então, quando Jesus, que é a palavra, entra em nossa vida, o demônio sai, a depressão sai, a enfermidade sai, o mal sai, você é liberto. Ou seja, quando você recebe a palavra, você recebe Jesus e você recebe o pacote completo. Você recebe libertação por meio da palavra, você recebe cura por meio da palavra, sua visão espiritual se abre por meio da palavra. Por isso que a urgência nossa, em nossos dias hoje, é a gente estudar a palavra, é a gente pedir um direcionamento do Espírito Santo de Deus para nos guiar na luz da palavra, e a gente estudar a palavra debaixo de oração e debaixo de um direcionamento do Espírito Santo de Deus para com as nossas vidas. Porque senão, qualquer pessoa vai distorcer a mensagem, a palavra na sua mente. O apóstolo Paulo disse para a gente que a gente não venha se deixar se levar por qualquer vento de doutrina. Ou seja, são pessoas que não têm firmeza na palavra. Ela escuta um pastor aqui hoje que fala de santificação, que fala que tem que jejuar, que tem que orar, que tem que submeter à vontade de Deus, que tem que negar a si mesmo, pegar a tua cruz e seguir ao Senhor. E ela, é isso mesmo. Ela começa a orar, começa a buscar a Deus e ter uma vida mais íntima do Senhor. Pensa que não, ela escuta outro pastor
que já é mundano e fala: não precisa orar tanto, não precisa jejuar, não precisa ler tanto a Bíblia, não precisa você ser devoto a Deus, não precisa você estar o tempo todo ali em vigilância, não. Estamos no tempo da graça, o amor de Deus já foi revelado por nós. Aí a pessoa deixa o estilo de vida cristã que ela tinha e começa a viver um estilo de vida cristã totalmente mundano. E perde isso e não percebe. Então a gente observa que muitos é fácil de ser levado por qualquer vento de doutrina. No livro de Timóteo, capítulo 4, vai dizer que nos últimos dias muitos não suportaria a sã doutrina e ajuntaria para si mestres, doutores, e ajuntaria comichões nos seus ouvidos, voltando às fábulas e não dando ouvidos à verdade. Hoje nós vivemos isso piamente, irmãos. Olha aos nossos dias atuais. As pessoas estão desprezando a palavra pregada, genuína, para poder ouvir doutores, mestres, homens intelectuais, homem que tem uma boa oratória, uma boa hermenêutica, homilética, exegese, que é a arte, de desenvolver a palavra, de falar bem, de pregar, de aplicar o texto. E muitos não procuram conhecer, saber quem é aquele pastor, quem é aquele profeta, quem é aquele homem, assim como ele se se revela para as pessoas. Então, a gente, irmãos, Deus levantado poucos, não são muitos, poucos, que tem preservado a sã doutrina, que tem preservado esta palavra. Quando eu falo de sã doutrina, eu estou me referindo da palavra de Deus. Quem me conhece de longe e o Espírito Santo de Deus testifica no coração deles, da pessoa que eu sou diante de Deus, os irmãos que me conhecem de perto, onde eu estou pastoreando, os irmãos sabem da minha vida com Deus e que me acompanha. Sou falho, cheio de defeito, lógico, irmão, sou ser humano e estou lutando dia por dia para poder viver a palavra, para poder santificar a minha vida. Por isso que eu prego esta palavra genuína, eu prego aquilo que eu estou vivendo. Então, hoje, em nossos dias, irmãos, as pessoas acreditam em tudo. Se abrir ali uma denominação e falar assim: essa pedra que faz milagre, o povo está acreditando. Abre uma denominação ali e fala: não, ali é porque revela o RG da pessoa, o nome da pessoa. A pessoa não se importa, a pessoa vai lá, eles nem abrem a Bíblia, eles nem explicam a Bíblia, eles nem pregam a palavra de Deus, e as pessoas, a multidão estão lá. O povo quer uma revelação, não importa de quem que seja que vem, se é do espírito do engano, se é do diabo, se é do homem mesmo, a pessoa quer receber uma revelação. Então muitos são tão vazios de Deus, irmão, que para poder ouvir Deus, às vezes é tão vazio que para poder ouvir Deus, viaja não sei quantos km para poder ir ouvir um homem, porque diz que ele revela o CPF, o RG da pessoa, revela o nome da pessoa, enquanto a pessoa tem a maior revelação, que fala com a pessoa. Todos os irmãos, eu abro a Bíblia praticamente todos os dias, e todos os dias Deus fala comigo nela. Deus fala comigo. Um pastor veio aqui em casa e eu estava estudando a Bíblia e ele falou assim: tu vai pregar? Eu falei assim: não, eu não vou pregar não. Eu não estudo a Bíblia porque eu vou pregar. Eu estudo a Bíblia porque ela é Deus falando comigo. Por isso que eu estudo a Bíblia. Muitos pregadores hoje que vivem de uma forma ostentando, luxando, usurpando a fé de muitos da igreja,
eles não estudam a Bíblia no seu cotidiano, eles só pegam na Bíblia, só estudam quando vai pregar. Só quando vai pregar. Muitos pregadores só pegam na Bíblia quando vai pregar. Porque já dominou a arte da exegese, já dominou a arte da hermenêutica homilética. Então, muitos se tornaram artistas de altar. E se a pessoa não tiver o discernimento de saber o que é de Deus, o que é do homem, o que é do diabo, é enganado facilmente, irmãos. É por isso vocês que me acompanham aqui no canal do YouTube, nas minhas redes sociais, os de perto já está comigo constantemente aqui na igreja. Mas eu de longe que não me conhece pessoalmente, eu te dou um conselho. Sempre ora a Deus. Senhor, não me deixe ser enganada. Não me deixe ser enganado. Me conduza ao caminho certo. Me conduza ao caminho da verdade. Me conduza ao caminho que vai me conduzir ao céu, Senhor. Irmão, a nossa vida é muito curta aqui na Terra. A gente vive aqui o máximo, se viver 100 anos é muito. E o salmista vai dizer que depois dos seus 60, 70, é só cansaço e fadiga. Se você conversa com uma pessoa que tem 80 anos hoje, e pergunta para ele algumas coisas, ele fala de história quando ele tinha 15 anos, como se fosse ontem. Tão rápido que passam os dias. Não vale a pena, irmãos, a gente desperdiçar essa vida aqui, vivendo fora da direção de Deus, não. Então, quando Deus nos resgata, ilumina a nossa mente, nossa visão, então a gente vive para o Senhor. Eu perdi muito tempo da minha vida, irmão. Perdi. Até os meus quase 19 anos, eu vivi perdido, irmão. Vivi perdido, mas prove a Deus me resgatar das trevas para a luz. E hoje eu prego a palavra de Deus, então eu preciso fazer o quê? Viver piamente, sendo grato a Deus todos os dias pela oportunidade que o Senhor me deu. Se esforçar, estar se esforçando todos os dias em fazer a vontade de Deus. Pastor, como é que eu faço a vontade de Deus? A Bíblia nos ensina, irmão. É você acordar todo dia de manhã, fale com Deus. Deus me guia, Deus me conduz. Deus me deu uma palavra, abre a Bíblia, lê um versículo da palavra de Deus, vai falar contigo. Chega à tarde do seu serviço, fale com Deus novamente. Faça o que tem que fazer, mas nunca deixe de meditar em sua Bíblia. Porque a Bíblia, se sagrada na sua casa, Deus vai falar contigo por meio dela. Você ouviu nossos vídeos aqui, é bom? É bom, os irmãos que me acompanham aqui. Pastor, eu gosto da mensagem, o senhor traz uma mensagem. Mas não fique só nos vídeos aqui. De maneira alguma. Pega a sua Bíblia, irmão. Medite nela. E tem outros vídeos meus aqui, eu explicando como você faz um devocional. Você tem uma leitura diária constantemente da palavra de Deus. Faça isso. É tempo da gente se apegar com a palavra de Deus, se apegar com Deus, buscar o direcionamento do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, para a gente não ser enganado. Tem homens aí, fraudulentos, irmãos, que faz falsos milagres. É por isso que Deus, ele não opera mais que nem antes. Porque a sua visão, a nossa visão tem que ser aberta pela palavra de Deus. No livro de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra, é Jesus que é a verdade. Verso 36, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Quer ser livre de verdade, irmão? Quer andar na verdade? Medite nessa palavra. Peça direcionamento do Espírito Santo de Deus. Seja guiado. Só de você estudar essa palavra debaixo de oração e debaixo de uma direção do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te guiar da maneira certa.
Não, pastor, tem que fazer um curso de teologia, tem que fazer uma faculdade teológica para que eu possa entender tudo. Ué, os nossos pais na fé, João, Pedro, que é homem douto, dentre outros, eles tinham feito faculdade teológica e não eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens que pregavam e eram guiados por Deus para conduzir o povo ao caminho da salvação? Eles fizeram faculdade teológica? Não, eles caminharam com Jesus. Caminhar com Jesus, o princípio da sabedoria é o temor. Quer ser sábio de verdade? Quer ser inteligente de verdade? Tenha temor por Deus, pelas coisas de Deus. Tenha temor pela palavra de Deus, que a palavra de Deus vai te conduzir, vai te orientar. Os homens estão complicando, irmãos, trazendo tanta profundidade na palavra, que está despregando tudo que um dia pregou, estão distorcendo o que os nossos pais na fé pregaram para a gente debaixo de tanta renúncia, debaixo de oração, estão distorcendo tudo hoje, muitos estão distorcendo. É porque a tradução do hebraico, do aramaico, do latim para o grego, e vem tanta tradução, e os nossos pais na fé viveram cheios do Espírito Santo de Deus, pregando um evangelho simples e fácil de ser aplicado, de ser entendido, e o povo sendo batizado com o Espírito Santo, o povo sendo curado, sendo liberto, sendo transformado, entregando a vida para Jesus. É isso que Deus quer. A igreja, ela não pode perder essa essência da simplicidade do evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem, essa palavra, para que venha alcançar mais vidas em nome de Jesus.